Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o Revista em Conexão. E no programa de hoje temos aula de matemática no Se Liga no Portal. E vamos continuar a série de estudos sobre inteligência socioemocional. E temos também uma novidade para vocês, não é, Marlon? Sim, Lívia. Temos uma série de 5 vídeos relacionados ao Prêmio Leia do programa Alfa Mais. Isso mesmo, fomos visitar as escolas de Goiânia que foram contempladas com esse prêmio. E hoje veremos 2 delas. Logo depois da nossa vinheta. Hoje vamos começar o Revista com a série de estudos sobre inteligência socioemocional. E o tema da aula de hoje é a diversidade na aprendizagem. Vamos ver o que a professora Clara preparou para a gente. Roda aí, diretor. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Clara. Sejam bem-vindos à aula 8. No programa de hoje, iremos falar sobre a diversidade na aprendizagem. Cada um de nós tem uma forma diferente de aprender e possuímos habilidades diversas, com domínio em áreas diferentes do conhecimento. De acordo com o psicólogo Gardner, que escreveu sobre a teoria das múltiplas inteligências, um indivíduo terá destaque em matemática, enquanto o outro terá mais capacidade em aprender e se desenvolver em inteligência musical, por exemplo. Para dar início ao nosso estudo, vejam esse vídeo. Há pessoas que são mais visuais, enquanto outras são mais auditivas e outras são mais sinestésicas, que são aquelas pessoas que utilizam mais o tato para estudar e em sua forma de aprender necessitam do toque, do montar ou desmontar, do mover de um lugar para o outro, por exemplo. Há também pessoas que sofrem com alguns transtornos de aprendizagem ou apresentam algum comprometimento mental ou físico e precisam encontrar a melhor maneira de superá-los para se desenvolverem, apesar das dificuldades. Não existe um tipo de aprendizagem melhor do que o outro. Cada pessoa tem um ritmo e todos devem ser respeitados. O processo de inclusão se dará, por exemplo, por meio da educação especial. Essa modalidade de ensino está prevista na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e em diversos documentos e legislações nacionais. E você sabe quem faz parte da educação especial? Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os estudantes que fazem parte da educação especial são aqueles que apresentam transtornos globais do desenvolvimento, ou seja, alguns apresentam autismo, outros transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, T21, mais conhecido por síndrome de Down, por exemplo. É muito importante que todos tenham empatia, bondade e solidariedade para que a aprendizagem aconteça para todos, lembrando que cada pessoa aprende de um jeito. Diante dessas diversas realidades e de acordo com a competência e habilidade emocional a ser desenvolvida, a consciência social se destaca. Ela nos traz a ideia da empatia, de respeitar a diversidade, ou seja, respeitar o próximo em sua individualidade. A Lei número 14.254, de 30 de novembro de 2021, garante o acompanhamento integral para os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem devido aos transtornos do neurodesenvolvimento. Por isso, é tão importante que as famílias façam valer esse direito, pois através dele, tanto a criança quanto o adolescente terão novas possibilidades de aprendizagem e poderão evoluir em seu conhecimento. Para que você possa compreender algumas dessas diversidades, atente-se aos seguintes exemplos, os quais são fictícios.
João, por diversas vezes durante a aula, se distrai e não consegue prestar atenção naquilo que está sendo ensinado. Se apresenta extremamente distante e às vezes é impulsivo. Maria tem grande dificuldade de se relacionar com os demais colegas da classe. Fica extremamente incomodada quando a turma retorna do recreio de forma agitada. Ela tem grande sensibilidade com os sons e por isso fica nervosa diante dos barulhos e da agitação. Pedro, ao olhar para as letras e números, tem um grande sofrimento interno. É como se enxergasse esses códigos escritos em movimento. Com isso, ele apresenta grande dificuldade na leitura, na escrita e nos cálculos. Esses são alguns exemplos de estudantes com provável diagnóstico de TDAH, autismo e dislexia, sucessivamente. É necessário que essas crianças e adolescentes tenham um atendimento diferenciado dentro das instituições de ensino, garantindo seus direitos. Entretanto, além da educação, o Sistema Único de Saúde, o SUS, deve auxiliar as crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem ou de manifestações comportamentais atípicas, ou seja, diferentes. E você sabe como esse atendimento é feito? Primeiramente, a família deve procurar o posto de saúde da sua região e relatar a situação ao atendente. O atendente do posto fará o agendamento para que a criança ou o adolescente seja atendido por um neuropediatra. E esse profissional, ao analisar a situação, fará novos encaminhamentos a outros profissionais, garantindo o atendimento psicoterapêutico e os demais procedimentos. Após o atendimento clínico e posterior diagnóstico, os profissionais de ensino saberão como proporcionar aulas satisfatórias e que atendam às necessidades das crianças e adolescentes atípicos. Conseguiram compreender? Você consegue identificar a sua forma de aprendizado? Você apresenta alguma dificuldade para aprender aquilo que é ensinado em sala de aula? Tem algum colega que apresenta dificuldade? Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do estudante se dará por meio de relações sociais, ou seja, de sua interação com os outros indivíduos e com o meio. Portanto, é essencial que em sala de aula possamos ajudar nossos colegas ou sermos ajudados por eles. Também podemos interagir em outros ambientes. Podemos ajudar o irmão, o primo, o amigo e outros. Agora vamos ler o depoimento de Abreu, de 42 anos, que um dia passou pela fase da infância e adolescência e que enfrentou grandes dificuldades pela falta de um diagnóstico preciso. Sou autista e sempre tive dificuldade de relacionamento e de aprendizagem. Eu era o diferentão da turma, com trejeitos. Não conseguia ter amizades e tinha grande dificuldade de iniciar e manter um projeto até o fim. Após o diagnóstico, minha vida mudou. Muito porque hoje faço terapias que me ajudam a superar as minhas limitações e a conviver melhor em sociedade. Assim como Abreu, muitas pessoas adquirem uma melhor qualidade de vida após o acolhimento e o tratamento, tornando-se mais felizes e mais seguras de si. E para finalizar, deixo a vocês esta mensagem. No programa de hoje, colocamos a inclusão em prática. A inclusão é o ato de acolher, de orientar, de auxiliar, contribuindo com o outro. Vamos ajudar aqueles que necessitam da nossa atenção, transformando esse mundo num lugar melhor para conviver e aprender. De forma carinhosa, me despeço de vocês. Até a próxima e tchau, tchau! Respeitar a diversidade. Esse foi o recado que a professora Clara trouxe para a gente na aula de hoje. Muito bom. Nossa sociedade, de fato, tem precisado muito.
E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre estudos matemáticos com o tema grandezas. Medir é comparar grandezas. É dessa maneira que se pode definir o que é leve ou pesado, largo ou estreito, se cabe mais ou cabe menos, por exemplo. Vamos ver o que a professora Cristiane, que produz materiais para o portal Conexão Escola, voltados para estudantes da EJA, preparou sobre esse tema. O que é medir? Medir é comparar grandezas de mesma natureza. Ou seja, se pretende medir uma distância, precisa usar algo que serve para medir distância. Se for medir a massa ou o peso de um produto, precisa comparar com uma medida de peso. O que é usado para medir será a unidade de medida. Então, se ao longo do dia você compara preços, pesos de produtos, se pergunta o que cabe em um recipiente, você está medindo. E por que medir? A ação de medir, de comparar, é natural para todos nós. Como saber se precisamos economizar água, energia elétrica, gás, se não medimos esses recursos? Como saber se uma roupa nos serve se não comparamos o nosso corpo com a roupa? Estes são alguns exemplos apenas. Com certeza você será capaz de lembrar outras necessidades de comparação ou medição. Medimos comprimento para saber a distância ou tamanho de alguma coisa ou alguém. A distância nos dá ideia do que é longe ou perto, do que é longo, comprido ou curto. Ao medir tamanhos, temos a noção de largura, se é largo ou estreito, e altura, se é alto ou baixo. As medidas de massa são usadas para medir a quantidade de matéria de um corpo ou objeto. Quanto maior ou quanto mais massa, mais pesado é o corpo ou objeto. Quanto menor ou quanto menos massa, mais leve é o corpo ou objeto. Por fim, as medidas de capacidade. Estas são usadas para medir líquidos, como água, leite, produtos de limpeza, entre outros. Medir a capacidade nos dá a noção de volume, de quanto cabe em um recipiente ou reservatório. Até a próxima. Obrigado, professora Cristiane. Agora, vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos.